Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, a gangue toda de volta hoje, porque hoje é um dia especial. Você sabe que dia é hoje, gente? Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia de supply chain. Dia de supply chain ataque. Caralho, cara, eu tava com um monte de ideia pra gravar hoje, tinha convidado, aí, enfim, as agendas não bateram, mas aí algum hacker no mundo falou, não, eu vou dar tema pros caras, e criaram aí um probleminha numa biblioteca open source, que a gente já vai comentar. Pouco conhecida. Pouco conhecida, que a gente já vai falar sobre ela. Antes, eu gostaria de lembrá-los, os senhores aqui presentes, e os senhores aí ouvindo, assistindo do outro lado, que este é o episódio 197. Estamos a 3 episódios do fim da internet, mano. O episódio 200 vai quebrar tudo. Você não perde por esperar. Eu ia falar, não perca por esperar. Mas você não perde por esperar. Esperando, então não perde por você esperar pra você ver o episódio 200. E aí, mano? Já começa aí, Benhur. Já dá a lapada aí pra galera, vai? Aí a gente comenta em cima disso. Vamos lá, pessoas. Mais um acontecimento dos acontecimentos padrões que nós temos vistos aí na indústria, né? Uma das principais bibliotecas que nós temos no mundo acaba de ser comprometida por uma questão de comprometimento de mantenedor. E nós estamos falando do Axios. Ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridíssima biblioteca Axios, conhecida por ser, talvez hoje, a principal biblioteca para requisições HTTP, para você lidar com tráfego network ali dentro das nossas aplicações em Node, por exemplo, tá? O que acabou acontecendo? Nós tivemos mais cedo aí a notícia do comprometimento ali do mantenedor, né? E as versões. Foram lançadas 2 versões vulneráveis, tá? Foi lançada uma versão nova vulnerável e foi lançada uma versão legacy vulnerável, tá? Os criminosos costumam fazer isso para poder fazer o quê? Todo mundo que está usando uma versão mais recente e tem um auto-update, tu acaba atacando uma versão mais recente. Ou seja, a maioria das pessoas, elas utilizam uma versão não pinada das dependências e a gente sempre vai falar que isso é uma merda e ninguém vai bloquear essa porra na CSD. Mas só com detalhe. Pessoal, ele foi lançado a versão 1.14.1, tá? Que é essa versão vulnerável, maliciosa no caso, tá? E 0.30.4. Por que eles fazem isso? Quem tem a versão 1 e não faz não pina a versão, sobe para da 14, na verdade, a minor ou a patch da versão 1. Quem tem a versão 0 vai fixar a versão 0, mas vai subir a minor ou a patch da versão 0. Então ele foi lançado esses dois, tá? E o que acabou acontecendo? Essas 2 versões, elas injetam uma dependência de forma silenciosa, chamada Plain Crypto.js, na versão 4.2.1, tá? Então, o que você deve fazer no dia de hoje, tá bom? Primeiro, não existe nenhum patch ainda, talvez agora anunciado no momento que você estiver vendo essa gravação, no momento que a gente está gravando ainda não foi anunciado, né? Mas você precisa buscar por versões safe dessa versão, ou seja, que não seja a 1.14.1 nem a 0.30.4, tá? E você deve buscar ativamente por Plain Crypto.js na versão 4.2.1 dentro do seu ecossistema, tá? Então é um excelente dia hoje, uma terça-feira de resposta a incidentes. E não é mentira, porque 1º de abril é amanhã, né? Estamos aqui gravando 31 de março de 2026. Esse cara, episódio... seria uma merda esse 31 da manhã, cara. Teria sido uma merda. Não, e eu tô falando isso aqui agora, porque normalmente a gente grava, edita e posta no dia seguinte, que normalmente é uma quarta-feira, que seria amanhã, 1º de abril. Mas eu vou postar hoje esse episódio, justamente pra galera falar, mano, não é zoeira, o negócio é sério. Vou ver se o Marcos ou o Benhur tinha pego um link, né?
de research, enfim, o histórico desse incidente. Eu vou postar também na descrição do vídeo desse episódio aqui. E eu queria comentar que, eu não sei se essa biblioteca ou uma outra que eu tava vendo, que acho que tem 300 mil downloads por semana. Eu acho que é o Axios, tá? Se eu não tô errado. Milhões, então. Milhões. Então, assim, mano, a escala dessa parada... eu vou fazer uma analogia bem idiota, me corrijam se eu estiver errado. É um nível pandemia, tá ligado? Ó, pegou um coronavírus aí. Mano, acabou. Tipo, muita gente vai pegando, tá ligado? Eu só não vou dizer que é o nível pandemia, porque eu acho que no dia que o J.K. for afetado... aí eu acho que encerrou o jogo, tá? Aí eu acho que encerrou o jogo. Ou qualquer agente de IA por aí, né? Perdido hoje em dia, né? Teve o Light LLM, né? Agora, tá junto com o Triv aí e com o Kix, né? Boa, Marcos. Vamos pegar esse gancho aí já? Eu não sei se não foi a mesma coisa, tá? Eu ainda não vi direito os detalhes, porque agora é muito novo. É tudo a mesma coisa, tudo baseado ali em problema de CI/CD, né? E roubo de credenciais. E olha que interessante, essa treta do Triv, na sequência o Kix, é um complemento, na minha visão, são problemas similares, se bobear até iguais, né? Pra você entrar em detalhes, mas o impacto quando você fala de um Kix ou de um Triv para a indústria é pior, porque são ferramentas de segurança. Então, tipo, caramba, a ferramenta de segurança foi hackeada, teve problema e tal. Então fica um negócio meio sujo, meio ruidoso, que compromete os próprios vendors, né? A Checkmarx, que é nosso parceiro aqui junto com a Nova 8, a própria Snyk, e o Triv, que é da Aqua Security, que também que é uma solução gratuita. É a mais usada para... É o mais usado para container de scan. Boa. E o problema é justamente esse, né, cara? Não é nenhum problema na ferramenta em si, né? Teve questão lá do GitHub Actions, vazamento de credencial, permitiu os caras fazer push das imagens. É mais ou menos a mesma ideia que o Benhur explicou agora do Axios, né? Push das imagens comprometidas, fazendo com que roubasse ali, enfim, credenciais e tal das próprias pipelines. O que, mano, é muito foda. Porque é tipo assim, é o policial... Já assistiram aquele filme Doce Vingança? É o policial que deveria te proteger. Não dá pra falar muito sobre o filme porque tem conteúdo explícito, mas é um filme fantástico, assim, de suspense e tal, mas fantástico pra galera assistir. Porque, tipo assim, o policial é meio que envolvido na merda, tá ligado? Mas é isso, tipo, o policial que tem que te proteger e tal, ele, na verdade, é o que tá te atacando ali, tá te trazendo problemas, né? E a ferramenta de solução, uma ferramenta de segurança, quando ela tem um problema nesse sentido, ela não só a galera que confia naquela solução, mas também ela já está trazendo um impacto, ela tem um impacto para ela muito negativo do ponto de vista de reputação, né? Porque você fala, caramba, velho, é uma ferramenta de segurança que teve um problema de segurança. Mas, boa, setamos aqui o começo desse episódio. Aí vem agora as perguntas, e aí talvez começar pelo Marcos, depois pelo Benhur. O que mais podemos, devemos fazer, aconselhar? Eu não sei nem qual verbo usar mais, porque às vezes a gente fala assim, a gente precisa conscientizar a galera. Mas a galera é consciente já das coisas, tá ligado? Não dá pra você falar que você precisa conscientizar um desenvolvedor a não usar a biblioteca desautorizada. Porra, quem é que não é consciente disso? Você tem consciência daquilo que é errado. Se eu chegar pra vocês e falar pra pessoa, negócio é o seguinte, vamos conscientizar as pessoas agora que beber álcool faz mal? Na boa, todo mundo é consciente dessa porra, tá ligado? Uns vão exagerar, outros vão beber, que a gente chama de beber socialmente, mas assim, você vai tomar aquela decisão, mas você sabe daquilo. Não é mais, nossa, eu tomei e não sabia que álcool é prejudicial à saúde. Hoje não fala mais nesse tipo de coisa. Talvez pra criança, né? Você vai se educar porque ela não tem essa informação, mas enfim. Então, o que a gente faz agora pra continuar ainda educando, conscientizando, sei lá o quê, com relação a supply chain attacks? Aí eu queria ouvir o Marcos primeiro, depois o Ben. Cara, tem aquela frase, né? Nada melhor do que um incidente para poder fomentar a segurança, né? Então, eu acho que isso aí mostra ali pra galera, né? Que principalmente fazer o rotacionamento aí de secrets aí, credenciais, chave SSH e tudo mais, é mais do que essencial, né? Que isso aí foi basicamente uma senha ali que provavelmente já tava um bom tempo sem ser rotacionada. Senão o cara não teria pego e conseguido acessar o Actions, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, que foi o que você falou, principalmente empresas grandes assim já devem ter um nível de conhecimento, treinamento de segurança, conscientização muito alto. Então é difícil você falar o que mais dá pra fazer. Os caras devem ter treinamento aí mensal ali, falando sobre segurança, phishing,
spear phishing, sobre vazamento de dados, uso de cofre de senhas. Isso aí a gente já tá cansado de ouvir. Se a gente... Eu trabalho em uma empresa muito menor, já tô cansado, imagina empresas grandes como a Aqua, né, que é especificamente de segurança. A própria Checkmarx ali, né, com Kix. Então, eu acho que fica difícil, mas eu acho que fica o aprendizado de que até as menores coisas, né, os menores deslizes que a gente pode cometer causam incidente de segurança de nível astronômico, né? 300 milhões de download aí mensais não é brincadeira. O Triv também, não faço ideia de quantos milhões de usuários, mas é uma galera muito grande que usa. Então isso aí mostra que, pô, o cara negligenciou o básico da segurança e tomou na cabeça. Então acho que isso aí vai servir de aprendizado e provavelmente os caras vão botar ali algum step no workflow para validar ali credenciais ou fazer a rotatividade em um tempo menor, né? Em um tempo hábil para não deixar isso acontecer novamente. E como você falou, né? A exploração em si, ela não foi tão engenhosa assim. Um bom e velho token, secret, enfim, que estava ali sem rotacionar, provavelmente há muito tempo, né? Que foi reutilizado. Tá, muitas vezes não armazenado de forma correta, né? Plain text em algum lugar, aquela coisa toda. Ou seja, né? o básico, cara, o padrão, puta que ou pariu, velho. É as mesmas cacetas. Não é à toa, eu já vou jogar a bola pro Benhu, né, Benhu? Não é à toa que Injection tá lá no top 10, desde que o top 10 é um top 10. Só mudou de SQL Injection para Injection, né? Porque mergearam as categorias e os Injections evoluíram, mas a caralha tá lá no top 3, sempre esteve no top 3. Desde que eu me entendo por gente em AppSec, eu vejo o OAuth tá lá. Pode ser que alguns anos anteriores não, mas, cara, sempre esteve lá essa porra. E aí, Beer, o que a gente faz, velho? Desliga tudo. Cara, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Vamos tentar procurar um pouco sobre quando a gente fala de AppSec e DevSecOps, tá? O que eu vejo muito, tá? A gente cuida muito da segurança de quando a gente está criando código, cuida muito da segurança das bibliotecas que a gente está utilizando dentro das aplicações, tá? Cuida muito dos arquivos de IAC que a gente está desenvolvendo ali. Vai lá, publica a aplicação, bota um Dast da vida, whatever, um Yast, um Rasp, gasta lá um caminhão de dinheiro para cada coisa. Mas ninguém faz a porra de segurança do CI/CD, cara. A segurança do pipeline. Tipo assim, ó, perceba que a gente se foca muito na segurança do artefato. Daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente builda. Mas a gente não cuida da segurança das ferramentas utilizadas para o build do artefato. Né? As boas práticas do pipeline em si. Porque como é que funciona esses ataques? Para você que não sabe como funcionam esses ataques, tá? Vamos lá. Comprometeu-se o Triv, né? O Aquatriv. Triv, uma das ferramentas aí mais conhecidas open source pra galera que faz SCUD e assim em geral, tá? O que você faz? Você monta a tua aplicaçãozinha, né? Você monta todos os seus arquivinhos de IAC lá, tudo muito bonitinho. E aí você põe ele no pipeline, lá no GitHub Actions, né? Azure Pipelines, lá, whatever, tá? E aí o que você faz? Num determinado momento ali do teu pipeline, por exemplo, num GitHub Actions da vida, você vai rodar uma action do Triv, né? Ou vai rodar lá a biblioteca do Triv para escanear os teus arquivos de IAC para ver se tem alguma vulnerabilidade ou não e bloquear o pipeline. Até aí tudo normal. Qual que é o problema? Dentro de um pipeline, o que normalmente você tem? Você tem todas as suas validações, né, seus checks, sua qualidade de código, fazer isso aqui. Eu vou ver se o código está bom, se o teste unitário está passando, se rodou o scan de vulnerabilidade não pegou nada, se pegou o scan de IAC não pegou nada. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o build da sua solução, o package da sua solução, e você vai publicar ele no NPM automaticamente, né, numa versão X, correto? Show, perfeito. Então perceba que se eu vou rodar um pipeline e eu sou capaz de rodar uma série de ferramentas para fazer check, se eu sou capaz de publicar no NPM, como é que eu acesso o NPM desde um pipeline? Eu tenho que ter um token do NPM no meu pipeline, para que o meu pipeline publique essa versão no NPM. Se eu vou rodar lá alguma coisa do meu GitHub, eu preciso ter um token do GitHub no meu pipeline. Ou seja, eu tenho uma série de segredos, variáveis de ambiente, whatever, dentro do meu pipeline, na qual essas ferramentas estão sendo executadas. O que vai acabar acontecendo?
Se eu rodar uma versão lá do Triv e essa versão estiver maliciosa, qual que é a primeira coisa que esse cara vai fazer do ambiente pipeline? Vai ler todos os segredos e variáveis de ambiente que ele tem acesso e ele vai filtrar essa informação para fora. E o... Não, manda bala. Dependendo da sofisticação do ataque, em minutos ele vai comprometer essa credencial. Porque em minutos ele consegue olhar o que você tem no NPM baseado nesse token, baixar os repositórios públicos ligados aos projetos que têm acesso nesse token, e injetar de forma maliciosa algum componente utilizando IA com isso e republicar. Isso pode levar minutos. Qual o nível de automação que a gente tem hoje? E aí eu vou dar uma voadora na nossa audiência agora. Isso é DevSecOps. Isso é DevSecOps. Não é falar, botei o Triv na pipeline, ou check, mas o caralho que for, e tô fazendo seguro. Botei ou pior, né? Botei o sonar na pipeline e estou fazendo seguro. Eu quase vomitou café, bicho. Isso aí é sacanagem. Isso não se faz, não, Cássio. Botei o sonar na pipeline e estou fazendo DevSecOps. Não, você não está. Você é um animal. Então, isso que o Ben Rich escreveu agora, isso sim é DevSecOps, que é você ter toda a sua, vamos chamar de esteira de desenvolvimento seguro, e você fazer a segurança dela. Quem é que consegue ir lá no meu GitHub Actions ativar ou desativar uma step nova, ou lá no meu Azure Pipelines ativar e desativar um step novo? Eu tenho um processo de aprovação. Quem que pode ir lá e aprovar? Todo mundo tem um usuário admin. Quem aprovou, eu tenho um log de auditoria, tenho um e-mail, uma notificação, caso o Marcos, que não estava autorizado a aprovar, tenha aprovado. Então, todo esse ecossistema, que é o que o pessoal chama de DevOps, né? Tem um cara de DevOps. Então o cara vai cuidar lá, vamos chamar, o cara cuida das esteiras, do CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery. O que antigamente, na minha época, né? O Beir vai lembrar também, o Marcos também, chamava de ALM, o Application Lifecycle Management, né? Tinha alguém que fazia isso, e aí virou-se o DevOps, tal. Isso é DevSecOps, gente. É como é que você mantém a segurança de todo o desenvolvimento, infraestrutura e operações, e obviamente com segurança junto, de uma forma íntegra, auditável, controlável, configurável, né? Porque o Beir falou muito bem, cara. Qualquer pipeline hoje tem 300 secrets para lá e para cá, porque você tem que integrar 300 coisas diferentes, subir pacote no ambiente A, B ou C, muitas vezes em produção. E quem controla tudo isso, quem que audita tudo isso, né? Então, isso é DevSecOps. É isso, assim, estamos aqui há 5 anos para resumir nisso. É isso aqui é DevSecOps. Quando a gente fala de AppSec, Application Security, aí você dá um passo atrás, vai falar de modelagem de ameaças. O Beir falou muito bem. Como é que você protege os artefatos que você está construindo? Isso vai entrar SCA junto, né? E aí, DevSecOps, na minha visão, não sei nem se tem literatura que sustenta isso que eu vou falar, DevSecOps é dentro de AppSec. Faz parte da área de segurança de aplicações. Porque, querendo ou não, as suas máquinas, a sua rede, a sua IDE, tudo que de alguma forma sustenta a sua aplicação, sustenta não no sentido de desde a construção até a operação e tudo mais, né? Tudo isso é supply chain, né? Faz parte ali da questão da cadeia de suprimentos do seu software. Então, tudo isso é desenvolvimento de aplicação segura. Aí, quando você fala só de configurações específicas, pipeline, ferramentas, etc. Por isso que eu vejo muita vaga aqui fora, até dando um salto fora do tema, né? Muita vaga aqui fora de DevSecOps Engineer. Aí você vai olhar a descrição da vaga, é exatamente isso, é manter tudo isso. Manter essas ferramentas, manter a integração. Muitas vezes você vai falar, cara, eu preciso pegar os dados lá do Checkmarx, do Triv, do Kix e jogar para um Jira, para um dashboard. Então, como é que eu garanto que o token do Jira não é um token admin, que vai lá e apaga issues avulsas de qualquer projeto? Não, é um token com escopo só para aquele repositório, para aquele projeto, que só pode ler ou só pode, tá ligado? Então, assim, são coisas, cara, básicas, que aí muito bem exemplificado, né? Um token do Jira que vaza, cara, você tem acesso a todas as issues, praticamente todo o segredo da empresa tá no Jira. Todas as histórias, tudo que foi feito, tá ligado? Sim. Então, um segredinho que você chumbou no código, no arquivo de configuração, lá no seu Jenkins, fora de lá, fala aí. Fora a galera
que pega todas as issues de segurança e que o ticket não gira, e aí tu olha só quanto ticket de hardcode credentials aqui. Nem brinca, velho. E a credential na descrição do ticket. Na descrição do ticket, isso é o pior. Ai, senhor. Bom, tava desabafando um pouco aqui, mas para falar um pouco até dessas duas áreas, né, cara? Quando a gente fala de AppSec, né, desenvolvimento seguro, se envolve tudo isso. E aí DevSecOps é um pedaço disso, que é um pedaço gigante, literalmente, que demanda uma atenção muito específica. Fala aí, Marcos, eu sei que você ia falar no meio. Não, eu ia falar que até o que o Benhur falou, pô, é algo que deveria ser o básico da gente estar monitorando ali e óbvio, o nível de automação hoje com LLM e tudo mais é questão de minutos, só que, pô, o cara normalmente pega ali e utiliza ali o GitHub, o Action por tag, né? Por que não usa o chá completo, pô? Isso é uma segurança a mais que você consegue colocar. Boa. Entendeu? É imutável, você tem referência. Outra coisa também que a gente faz muito ali, que é o famoso post install e pre-install, né? Da pipeline, né? Isso é um evento de alto risco, pô. Isso aí você tem que colocar um bloqueio ali, aprovação, algum sandbox, né? Então, alguma coisa ali para poder gritar na sua cara se algo estiver acontecendo. MFA também. Definir escopo de segredo, né? Sim. Por que o rodar o cheque do TRIF precisa ter acesso ao segredo do token dele para publicar? Não, sim, usar um vault, nada, pô. Né? Às vezes, legal, a variável de ambiente é rápida ali, é mais fácil, só que se você usar um vault, você garante uma segurança um pouco maior. Até um parênteses nisso que o Benhur falou, cara. Princípio do least privilege, né? O menor privilégio. Cara, princípio também de segurança, mano. Caralho, o bagulho continua acontecendo porque a galera continua falando nas mesmas coisas, né? Ai, cara. Esse dia eu vi eu falei do Sonar, né? Quase fez o Ben-Hur cuspiu. Eu lembrei daquele meme antigo, que é o cereal, né? Ele tá comendo cereal e gospe o cereal, manja. Cara, até esqueci o que eu ia falar, que era exatamente nesse sentido de... Porra, lembrei. Fui fazer consultoria pra uma empresa, né? E os caras, não, a gente já faz segurança aqui, a gente já tem uma maturidade muito... Eu falei, me explica o que vocês usam. Não, a gente tem o sonar na pipeline. Aí o caralho, velho. Porra, mano, sonar. Aí eu falei, mano, eu fiz um estudo, inclusive, comparando o checkmarks com o sonar. Que não se faz, porque você tá comparando banana com maçã. Mas eu falei, olha só, o sonar tem, em números pra arredondar a conta, tá? O sonar tem 100 regras. Beleza? De segurança. Não é isso, mas, sei lá, 30 regras de segurança. Beleza? Beleza. O sonar, o checkmark tem 100. Então, assim, não compara, velho. Só as regras de segurança. Uma ferramenta é SAST, a outra é uma análise de qualidade de código, com algumas regras de segurança. Então, se eu falar assim, cara, você roda o sonar num código, ele vai pegar possivelmente 30 problemas diferentes. Enquanto que você roda um checkmark, um sneak da vida, ele vai pegar 100 problemas diferentes. É 70% a mais. Então, assim, não se brinca com esse tipo de coisa. Não se fala, não, você vai no médico? Vou. Uma vez a cada 10 anos você vai no médico. Então, porra, vai demorar 10 anos pra descobrir que tem um problema. O Sonar, ele é realmente uma das melhores ferramentas de code Sem quality discussão. que a gente tem, né? Sem discussão. Mas o segurança também tem. Exato. Né? Não tá, é isso. Tá, assim, vamos lá. Aí. Cara, qual que é o detalhe? Eu nunca vi essas duas coisas acontecer junto, tá? É tipo o Batman e o Bruce junto no mesmo lugar, tá? Tipo, eu nunca vi alguém Clark que tenha o Superman. Exato, sabe? Eu nunca vi alguém que tenha o sonar com modo de segurança. Que a gente fala assim, cara, é melhor que nada, né? Beleza, mas eu também nunca vi alguém que revisa os finds de segurança do sonar pra corrigir as coisas, cara. Outra formiga, né? Formiga. Sabe, então vai saber, né? Então, cara, assim, essa questão de supply chain é um negócio muito crítico. Eu vou até resgatar 2020, eu não lembro quando que eu fui na Black Hat, acho que foi 23, que o cara apresentou lá uma vulnerabilidade no VS Code que permitia um RCE na máquina do dev, né, do usuário do VS Code, Remote Code Execution. Ou seja, aí eu sempre uso esse exemplo, cara. Eu falei, imagina, sua empresa tá linda, sua aplicação tá maravilhosa, tudo seguro, lindo. Aí você tá usando a versão do VS Code vulnerável. Você não tem culpa nenhuma, né? Cara, tá uma vulnerabilidade, tá tudo certo, né? Acontece. Aí o hacker consegue acessar o seu VS Code, a sua máquina, ele tá vendo o seu código, que você tá usando o VS Code normalmente pra codar, ele injeta malware, ele injeta ransomware, o que ele quiser no seu código, compila, você nem vê, isso vai pra um ambiente, pra produção. Você nem viu, cara, o ataque. Fala, Marcos. Não, e uma coisa que o pessoal tem que entender é que hoje em dia
O atacante, ele não quer explorar a vulnerabilidade no app. Ele quer se infiltrar no seu mecanismo para poder atacar mais pessoas ali do que apenas o seu app. Então, quanto mais você usar aquela biblioteca em outros projetos, então você tem 3, 4 apps, não é seu app principal. O cara vai estar atacando 3, 4 apps através de uma única biblioteca. Então, a ideia do cara é essa, é expandir o ataque, né? Por isso que a gente fala tanto de supply chain hoje em dia. E às vezes a galera perde a noção, assim, eu não seria alvo, a minha empresa o que mais? Às vezes você tá no meio do caminho, você tá no bolo que ganha, né, que escala o ataque do hacker. Às vezes o alvo do cara é o Microsoft, mas você instalou o mesmo componente que o cara ali, você tá no meio. Cara. Ou você é um provider de alguma coisa que é o target do cara, né, ou você é sei lá, quem não usa o Triv? Quantas pessoas não usam o Triv? Aí, porra, todo mundo usa essa caralho. Aí o cara vai lá, ataca o Triv, todo mundo que usa. Na verdade, não é nem todo mundo, ele não quer todo mundo, ele quer um. Né, mas é um jeito que ele achou de chegar naquele cara, passando por, né, enfim, e eu vejo muita empresa também falar, cara, a gente faz segurança só com open source, a gente não tem ferramenta enterprise e tem ferramenta enterprise que implementa o Triv por trás, né, assim como tinha o AspZap, né, enfim, então você vê que o problema literalmente escala de uma forma muito, muito, muito grande, né, justamente por isso, pela dependência que todos têm disso. Agora eu vou puxar uma outra linha aqui, Benhur, que o Benhur gosta dessa linha. Antes disso, ó. DevSecOps. Lembrar a todos que o DevSecOps Podcast tem o suporte e apoio da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx e da Snyk no Brasil. A Purple Bird, que vai cuidar de você durante e depois do incidente. A Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, banco, health techs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança do software, desde o desenvolvimento até a produção. Gold Security, com serviços especializados em segurança de aplicações, e a Digital Oak, que tem um portfólio completo para os senhores, tá? Quer comprar alguma solução de AppSec, vai falar com a Digital Oak. O tópico agora é o seguinte: como é que tá a IA nisso tudo? Eu não vou nem... o Benhur gosta de IA. Não vou nem falar assim, qual é o problema, o risco da IA? Não, vamos entrar assim, ó. Como é que a IA ajudaria a prevenir este problema de hoje do Axios, enfim. Ou até do Triv. Como é que a IA nos suportaria? Porque a gente fala de usar a IA para escalar, para ser mais ágil, para ser mais bonito, para ser legal. Tá, dá para ser mais seguro também com a IA neste contexto? Vamos lá. Quando fala ser seguro com a IA, é eu me preocupar com a segurança do uso de IA? Ou eu utilizar IA para que ela me ajude a revisar o que eu tenho, para que eu evite ter esse problema do Triv, por exemplo? Usar a IA para te ajudar a evitar esse problema. Sem dúvida nenhuma, tá? Porque o que acontece? Hoje, a primeira coisa que a gente pode fazer com relação a isso é pegar os nossos pipelines. A maioria dos nossos pipelines, por exemplo, tu consegue extrair um YAML deles, né? E começar... faça só o seguinte exercício. Pega todo o YAML do teu GitHub Action. Pega 2 ou 3 links de ataques de supply chain, como esse que a gente falou aqui. Coloca numa IA e fala assim, ó, como é que isso pode acontecer no meu ambiente? E o que eu tenho que fazer com relação a isso? Uhum. Esse é o primeiro passo, tá? E antes de subir o YAML, tira as secrets que estão chumbadas lá, tá? Preferencialmente. Até o Benhur já até explicou isso em vários podcasts aí. Só pra lembrar. Né? Sobre o cara usar as IAs comerciais, né? ChatGPT, Gemini e aí outras. A Enterprise e a Self-Hosted, né? Então, pelo amor de Deus, remova. Porque assim, o primeiro caso é que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a fazer segurança de CI/CD contra ataque de supply chain. Então, esse é o tipo de conteúdo que as IAs possuem internamente, entende? A questão é, a gente precisa de algo especificamente para o nosso ambiente. Eu não acredito ainda, eu não vi pelo menos ainda, tá? Nada extremamente automatizado para isso. Não vi. Tinha um Advark lá que nem sei mais que fim que tomou, né? Ele virou Codex, né? O Codex, ele tomou o rebranding lá, tá? E aí ele acabou tendo, digamos assim, eu não sei se teve bem uma melhoria, porque eu ainda não vi ninguém usar, tá? Ainda não vi ninguém usar.
Essa é a realidade, tá? Acho que ninguém tem fundos financeiros Hum. para usar isso aí, e todo mundo descobriu que pegar todos os códigos e mandar para uma IA pode sair bastante salgado pro bolso, né? Então, se eu sozinho atingir o rate limit do meu cloud lá no Opus, fazendo meia dúzia de besteira, imagina tu colocar isso num pipeline, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu que nem deve sou, né? O cara tem que montar uma hidrelétrica do lado de casa pra conseguir rodar essa merda, cara. Então assim, outra coisa que eu acho bastante interessante de ajudar com relação... A primeira coisa que a gente falou é: deixa eu olhar o que eu tenho e deixa eu olhar o que eu preciso fazer, e aí eu reviso com relação a isso, que é a primeira questão, né? Outra questão é que uma coisa que a gente tem que cuidar é quando a gente, da mesma forma como a gente embute componentes de terceiro, como o Triv, como o Kix ali e tal, que tiveram esses tipos de questão, é quando eu coloco embutido IA nesse pipeline também, né? Porque uma coisa que muita gente está fazendo, por exemplo, é, cara, abrir um pull request, eu vou melhorar esse pull request para poder... Nem abrir um pull request, vou pegar um exemplo mais clássico. O mais clássico, tá? Eu tenho a biblioteca open source e eu abri uma issue no GitHub. Pode ser que a minha issue não tenha a melhor descrição do mundo. O que eu, como autor daquele repositório no GitHub, faço? Eu crio uma action para quando o cara abrir uma issue, eu usar algum LLM internamente para pegar o conteúdo dessa issue, enriquecer ele com algumas informações e assim chega mais fácil para mim, ou até mesmo propõe dentro da issue, bota um comentário automático de algo, de uma documentação, sabe? Então aí eu uso ali alguma estratégia de raio, coisa assim, para que meio que tenha uma resposta automática dentro daquela issue, tá? Algo assim. Qual que é o problema? Tudo que eu faço a ingestão dentro de um LLM ali e tal, para poder responder algo, dentro do meu pipeline, a IA, eu arrisco dizer, tá? Isso é uma coisa minha, eu não peguei isso de ninguém. Eu arrisco dizer que a IA não é vulnerável. Ela é influenciável, porque vulnerável muitas vezes é algo extremamente determinístico. Se eu fizer ataque X, vai dar Y. E como a IA tem a característica não determinística, assim, Boa. às vezes o que tu tá rodando ao redor da IA é vulnerável, tá? Uma biblioteca, um componente específico, né? Mas ela é influenciável. Então, essa issue, ela pode ter um prompt injection dentro da descrição da issue, que quando eu for mastigar ela nas minhas actions, eu vou ler esta issue, eu tomo um injection ali, e desse injection eu posso levar a comprometimentos de supply chain. Por exemplo, se eu conseguir manipular o modelo que está sendo utilizado a vir a executar a instalação de uma biblioteca, a vir a executar um request filtrando alguma coisa, apaga tudo. Exatamente. Então eu posso vir a manipular esses componentes também, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue ser agregada como uma tool no meio do processo, né? O que é muito bom. O problema é, muitas vezes eu quero resolver um problema com IA e eu crio outro problema por estar colocando IA no processo, né? Porque eu agrego todo um set de riscos novos ali pro meu pipeline. Vira um flood também, né? Todo mundo quer usar, tá todo mundo usando, então vamos usar, tem que pôr, o cara sente uma pressão até de ter que fazer aquilo, né? E eu queria puxar um outro tópico pra gente caminhar pro final. Hoje a gente tem a agenda apertada aqui pra gravação, que é o seguinte. E aí, Marcos, você pode começar comentando, depois eu respondo também. Como é que... Beleza, fui afetado por um problema, né? Tomei essa porrada do Axios, do Trivial, o que quer que seja. Como é que eu empresa, né? Como é que eu... E, cara, isso no Brasil é quase que, assim, sei lá, 0,001% das empresas fazem isso, né? Como é que eu comunico? Falo, olha, pessoal, tive um problema, tivemos um incidente de segurança. Quando você acha que é importante fazer isso, né? De uma forma até responsável, né? Tipo, cara, eu sou um hospital, olha, parou a minha operação aqui porque tivemos um incidente de segurança, então eu tenho que comunicar. Agora, sei lá, eu sou um e-commerce que vende, sei lá, fantasia pra carnaval, tipo, comunicar porra nenhuma, foda-se. Né? Não sei, cada business vai ter os seus motivos ali, mas como é que você enxerga isso, mano? Você acha que
tinha que ter uma lei, você acha que tinha que ter alguma forma, falar, mano, todo mundo tem que comunicar, igual os Estados Unidos, você tinha um incidente de segurança, você tem que comunicar publicamente, né? Ela é lei, norma, uma parada assim. No Brasil, né, a gente sabe que não funciona muito assim. Como é que você enxerga isso aí? Pessoalmente, como é que você enxerga isso? Desse disclosure, sei lá, responsável, sei lá. Cara, primeiramente eu acho que a empresa, se ela não comunicar, ela vai sofrer um puta problema aí de... foi o que você falou, legal, dependendo de onde ela tá. Se a for União Europeia ou Estados Unidos, né? Então ela tem que comunicar isso. Só que eu acho que ela tem que comunicar isso para um público geral, não com muitos jargões técnicos, tá? Até porque senão dificulta o entendimento. Então, uma coisa é a gente que tá acostumado a mexer com a ferramenta toda hora. Outra coisa é você pegar ali o famoso CTO só no papel, o cara não vai entender porra nenhuma do que tá escrito ali. Então ela tem que explicar, tem que passar ali público geral explicando, ó. Hoje em dia, não construímos nada sozinho, nada é construído do zero. Temos incorporação ali de bibliotecas e tudo mais, serviços de terceiros. E, infelizmente, teve uma infiltração de dados ali devido a... Aí ele pode explicar, né? Se foi, por exemplo, no caso do GitHub Action, uma má configuração, ou que ele está trabalhando ali para resolver isso, como que ele poderia fazer? Porque é difícil, né? Você perder sua reputação por causa de um ataque e você não conseguir explicar isso para o público e não passar que você já corrigiu e que você já tá, vamos dizer, prevenido, né? O que não pode acontecer de novo. Então, se aconteceu agora, daqui uma semana aconteceu de novo, sua reputação foi pro saco, provavelmente seu software vai morrer porque ninguém vai querer usar. E o pior, um ataque que nem, dependendo do contexto, nem foi você que sofreu. Nem né? foi você. Foi o terceiro que te afetou, né? Justamente por isso você tem que explicar que aquilo que a gente constrói hoje em dia tem muita incorporação de outros códigos, de outras ferramentas, e nada é construído do zero absoluto. Então tem que deixar isso claro para o público entender, ó, foi um problema, não foi diretamente a empresa, foi em algum momento ali um componente que a gente utiliza que teve problemas, e com isso a gente teve um vazamento aí ou de dados, ou de credenciais, ou uma versão aí com vulnerável. Então eu acredito que esse seja o caminho, né? E explicar, ó, a partir de hoje a gente está fazendo um bloqueio aqui, não estamos usando mais tags, estamos usando um chá completo ali no GitHub, paramos de usar variáveis de ambiente, estamos usando um vault, estamos usando agora uma validação de domínio, por exemplo, para antes da publicação. Então ele fala as medidas ali que ele está usando, né? E fora a investigação técnica ali, com especialista, uma resposta a incidentes, para uma resposta posterior. Eu acho que já ajudaria bastante. Boa. Gostei. Quer acrescentar alguma coisa, Beirol? Acho que é isso aí, né? Marcão falou muito bem, né? Fixa a porra das versões, cara! E para de fazer os negócios pra auto-update, velho. Vamos fazer o seguinte, já pra você descarregar o ódio. Peraí. Devil May Cry. Fala aí, o que o Dev... que o Dev tem... Como é que a gente faz o Dev chorar? Hoje é um bom dia pro Dev chorar, né? Cara, com esse incidente aí, já vai chorar, né? Mas e aí, o que você sugere? A aplicação dele só vai funcionar se ele baixar dependência por dependência, inclusive as transitivas, subir o gestor interno, e aí a partir dali que vai ser resolvido. Caralho, manualmente, no caso, o cara vai 300 comandos pra fazer, literalmente 300 comandos, dependendo do tamanho da aplicação dele. Fala aí, Marcos, como é que o Dev chora hoje? Não, depois de sair do Benhor, agora tem que pensar melhor, pera aí, vai falando aí. Eu vou complementar o que o Benhor falou, ele tem que documentar isso no Excel, para cada biblioteca que usa, o nome da biblioteca, a versão, a fonte, de onde ele baixou, a versão que tá usando, bonitinho, o dia e a hora que foi feito o update, e é isso. Tem que fazer essa gestão no Excel. Eu acrescentaria aí que para cada pacote que ele for instalar, ele tem que abrir um ticket no Gira e aguardar a aprovação. Mano, só pro cara dar um NPM install 3 anos, tá ligado? Pra até aprovar tudo. E pior, então pra aprovação pra cada biblioteca, ele vai ter que saber a dependência direta e as transitivas. Nossa! Ele falou, ele vai ter que fazer uma na unha. Boa. E isso é uma norma. Se você falhar na norma, você toma uma advertência
2, 3 você é mandado embora por justa causa. Cara, fechou. Melhor Devil May Cry de todos os tempos. Dado o nosso tempo limitado hoje, acho que 40 minutos foi muito bem pra esse episódio, né? Porque é um tema até chato de falar, eu diria, porque pra não ficar batendo muito na mesma tecla, né? Mas enfim, acho que conseguimos esclarecer bastante coisa aí pra galera, e especialmente tocar o terror, porque é pra ter medo mesmo, né? Essas coisas acontecem, aí caga com o software, caga com a sociedade, a culpa é de quem depois, né? Ah, não vi, não sabia. Tá bom. Aceita lá, Cláudio. Bom, esse foi o Deve Ser Caos Podcast 197, beirando o 200. Em breve mais novidades pra vocês, além do episódio 200. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, espero vê-los novamente. E é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Valeu. Valeu, beijo de luz. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.